Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Valéria e nós vamos continuar o componente curricular Língua Portuguesa. Muito bem! Vamos relembrar um pouco da nossa história. Qual é o nosso gênero textual? Conto, isso mesmo, muito bem! Qual é esse conto? Qual é o título dele? João e Maria. O que a história nos conta? João e Maria eram irmãos, muito bem. Eles se perderam na floresta e o que aconteceu? Eles encontraram uma casa que era feita de doces, isso mesmo. E o que mais? Tinha uma bruxa má que era a dona da casa e ela queria que eles morassem na casa. E o que aconteceu depois? Eles conseguiram fugir de lá e assim viveram felizes para sempre. Esse é o nosso conto infantil. E agora nós vamos para os desafios. Isso mesmo, vamos lá. Olhando aqui para a nossa atividade, vamos ler. Quem são os personagens do nosso texto? Quem são os personagens do nosso texto? Vamos às opções. A bruxa má e o lobo. Será essa a opção correta? A bruxa má e o lobo são os personagens da nossa história. Vamos à outra opção. B. A Maria, a Cinderela e o João. Será esses os personagens da nossa história? Vamos à outra opção. C. A Maria, o João e o lobo. Serão esses? Vamos à última opção. D. O João, a Maria e a bruxa má. Qual é a opção correta? A, B, C ou D? Já pensaram? Se você falou que é a letra D de dado, acertou. É a letra D a opção correta, pois os personagens são João, Maria e a bruxa má. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Criança, para que serve o nosso gênero textual conto? Para divertir, para a gente conhecer uma história. Muito bem. Onde nós podemos encontrar esse gênero? Em livros de histórias infantis e em outros lugares. Muito bem. E agora nós vamos para a próxima atividade. Vamos lá. Vou passar aqui a folha. E nós vamos para a próxima atividade. Vamos ler. Vamos ligar os personagens às suas ações. Vamos ligar os personagens que a gente acabou de ver. João, Maria e a bruxa má. As suas ações, o que eles fizeram na história. Vamos lá? Esse daqui é o João e essa é a Maria. E essa aqui embaixo é a bruxa má. Temos duas frases aqui. Nós vamos ler essas frases e vamos ligar de acordo com os personagens. Vamos lá. A primeira. Ela era a dona da casa, cheia de doces. Quem era a dona da casa cheia de doces? Já! Quem era? Será que era João e Maria ou a bruxa má? Se você falou que é a bruxa má, acertou. Na história nos conta que ela era a dona da casa, cheia de doces. Muito bem! E a outra frase, vamos ler?
Eles eram irmãos que se perderam na floresta. Quem eram os irmãos que se perderam na floresta? Muito bem! Era João e Maria. E agora vou fazer outras perguntas para vocês. Quais contos infantis que vocês conhecem? Eu gosto de muitos e conheço muitos. Mas Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e outros contos infantis eu gosto muito. Por quê? Sabe por quê? Como eu já falei, para que serve esse gênero textual? Para a gente conhecer a história, para que a gente se divirta, isso mesmo. Geralmente, esses contos infantis, eles acontecem na floresta, onde tem príncipe, tem princesa, tem a bruxa má. Então, precisamos usar nossa imaginação, isso mesmo. Toda história precisa ter um lugar para acontecer ela, um tempo. Que tempo era esse? Um começo, o meio e o fim. Como eu falei anteriormente, a história, para ter sentido, ela precisa ter começo, meio e fim. Nós lemos o nosso texto e nós vimos como começa. Como começa? Era uma vez, mas pode começar de outra forma? Sim, em um belo dia, em uma bela manhã. Então, tem outras formas de começar o nosso texto. Ele precisa ter o início para a gente conhecer os personagens, o lugar que está acontecendo a história para a gente se localizar. E o meio? Nós precisamos, no meio de uma história, uma continuação. Depois do começo, tem que ter uma continuidade para que a gente possa entender melhor. E o final da história. Nós precisamos finalizar nossa história, como acabou. Então, para que tenha sentido, precisamos dessas três características. Começo, meio e fim. Muito bem. Aqui nós ligamos as ações aos personagens. Podíamos ter mais personagens na história? Sim, com certeza. Professora, se eu contar novamente essa história de João e Maria, eu posso acrescentar, falando para meu pai ou minha mãe, eu posso acrescentar outro personagem? Vamos usar a nossa imaginação. Se você quiser, você pode colocar até você na história. Isso mesmo. Mas agora nós vamos para a próxima atividade. Qual será essa próxima atividade? Vamos virar aqui a folha. Vamos ler para a gente compreender o que se pede? Vamos lá. Vamos encontrar as frases corretas. Vamos encontrar as frases corretas. No início, o que acontecia? Nós líamos somente palavras. Isso mesmo. E agora a gente está lendo frases que são mais palavras juntas. Então, nós vamos ler calmamente e vamos ver qual frase que não está na história, que está intrusa aqui. Vamos ler? Os irmãos fugiram da casa da bruxa má. A história nos conta isso. Vamos ler novamente. Os irmãos fugiram da casa da bruxa má. Realmente isso aconteceu? Eles fugiram ou eles ficaram lá? Muito bem, eles fugiram. Então, essa frase está correta. Vamos para a próxima. B. A bruxa má expulsou
as duas crianças de sua casa. Essa frase está correta? Vamos ler novamente. A bruxa má expulsou as duas crianças de sua casa. A bruxa má expulsou, tirou as crianças lá da casa dela? A história nos conta isso? Vamos à outra opção? Vamos lá? C. As duas crianças não eram irmãos. As duas crianças não eram irmãos. Será que a história nos conta isso? Vamos à outra opção? D. A bruxa não era malvada. A bruxa não era malvada. Será que essa opção é correta? Pelo que nós percebemos, temos somente uma frase correta. Outras frases não estão na nossa história verdadeira de João e Maria. Qual é a frase correta? Vamos ler rapidamente todas e vamos encontrar a frase correta, que as outras não estão no nosso texto. Vamos lá? A. Os irmãos fugiram da casa da bruxa má. B. A bruxa má expulsou as duas crianças de sua casa. Não, essa frase não está correta. Porque ela não expulsou, e sim eles fugiram de lá. C. As duas crianças não eram irmãos. O texto conta que as crianças eram sim irmãos. João e Maria eram irmãos. D. A bruxa não era malvada. A história nos conta que a bruxa era malvada sim. Então, qual é a frase correta? Se você falou que a letra A acertou, os irmãos fugiram da casa da bruxa má. Muito bem, crianças! Gostaram dessas atividades? Muito bem, na próxima aula teremos mais atividades. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até mais, crianças! Tchau!